Segunda questão de física, FUVEST 2023, segunda fase. O telescópio espacial James Webb, lançado em 2021, é, em muitos sentidos, um aprimoramento do antigo telescópio Hubble. Uma das diferenças mais notáveis está nas dimensões e nas propriedades ópticas dos espelhos principais destes dois telescópios. Por exemplo, enquanto o espelho principal do Hubble tem uma distância focal de aproximadamente 58 metros, a distância focal do espelho principal de James Webb é de aproximadamente o dobro, 131 metros. Tratando de maneira aproximada o funcionamento destes telescópios, consideraremos aqui a reflexão por somente um espelho esférico. Suponha um sistema binário de estrelas separadas por uma distância h e localizado a uma distância d do espelho do telescópio que os observa, conforme mostra a figura. Então temos lá a estrela A, estrela B e o H que ele falou que tinha e a distância D até o vértice do espelho. A distância entre o foco do espelho, ponto F, e o vértice do espelho, V, é a chamada distância focal do espelho, Dzinho F, que é o que está ali no desenho, né? Você vê um Dzinho F lá. Dois raios luminosos, raio 1 e raio 2, partindo da estrela A, atingem o espelho. Veja que a estrela A está acima do eixo óptico, que é esse eixo que contém o foco e o vértice. O raio 1 é paralelo ao eixo do espelho, enquanto o raio 2 passa pelo ponto F. Na figura da folha de respostas, trace os raios refletidos pelo espelho. Item A, gente, são as propriedades ópticas, né? Veja que aqui nós temos um quadriculado bonitinho, que a FUVEST foi bem caridosa, para que facilite o desenho. Quais são as propriedades ópticas dos dois feixes aí desenhados? Todo raio que vem paralelo sai pelo foco, e todo raio que vem pelo foco sai paralelo. São propriedades muito básicas, e aqui nós temos um desenho esboçado aqui por mim, onde o raio 1 vem paralelo, sai pelo foco. É isso que ele queria que você desenhasse ali. E o raio que vem pelo foco sai paralelo. Então seria esse o desenho da resposta do item A. Apenas lembrar as propriedades dos espelhos gaussianos, que é essa observação aqui feita, né? Então, tranquilo, letra A. Letra B. Considere que o sistema está sendo observado pelo telescópio Hubble, para o qual essa distância focal vale Dzinho. Calcule a razão H1 sobre H, onde H1 é a distância entre as imagens das estrelas formadas pelo espelho. O que costumamos chamar de pelinha nessa teoria. É a razão pelinha sobre H que ele quer. Essa razão é também chamada de aumento do espelho, embora esta razão possa ser menor do que 1. Expresse sua resposta em termos de Dzão e Dzinho. Então, Dzão é a distância das estrelas até o vértice e Dzinho é a distância focal. Temos uma equação aqui a lembrar. Duas, na verdade, né? A primeira delas é essa aqui. I sobre O é menos pelinha sobre P. O tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto é proporcional à distância da imagem pela distância do objeto. Então, isso aqui é uma definição clássica de óptica. E 1 sobre F, que é o foco, é 1 sobre P mais 1 sobre P'. P e P' são, respectivamente, distância do objeto à lente e distância da imagem até a lente. Substituindo aqui os dados conforme o enunciado nos dá, Dzinho é a distância focal, então F é Dzinho. A distância do objeto até a lente é Dzão. E P' é P', distância da imagem, que não está desenhada. HI e H0 seriam a altura da imagem e a altura do objeto. Por isso ele fala de aumento, né? Bom, a partir daqui, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P', e vou isolar 1 sobre P. Vou passar 1 sobre D para o outro lado, subtraindo, fazer um MMC e inverter, escrever P'. E aí nós caímos nessa equação aqui. Feito isso, eu vou substituir nessa daqui.
Então o P' aqui vai vir para cá. O que é o P'? Dzão Dzinho sobre Dzão menos Dzinho. Então Dzão Dzinho sobre Dzão menos Dzinho. Entre parênteses, porque tem o P, que é D, aqui embaixo. Feita essa substituição, dá para notar o cancelamento aqui de Dzão. Nós caímos nessa igualdade onde HI sobre H é menos Dzinho sobre Dzão Dzinho, o que já nos dá a resposta. Nós podemos aqui trocar por acaso esse menos aqui embaixo, colocando Dzinho menos Dzão, mas essa aqui já é a resposta em função de Dzão e Dzinho. O negativo faz parte da resolução, meus caros, porque a imagem pode ser classificada como virtual ou real. Bom, feito esta, que é um conceito de duas equações muito clássicas de espelhos. Então aqui eu estou trabalhando, gente, com um assunto que quando você começa a estudar, isso aqui é o básico, sabe? A FUVEST está sendo muito caridosa nessa segunda questão. Letra C. Considere agora que o sistema esteja sendo observado pelo telescópio James Webb, para o qual a distância focal é 2Dzinho, que é o que ele falou no texto lá, né? Calcule a razão entre os aumentos dos dois espelhos. Expresse sua resposta em termos de Dzão e Dzinho. Então, como é que eu vou calcular isso? Eu vou colocar um dobro, né? O dobro. Por quê? Porque o nosso Dzinho vai dobrar. Vamos ver aqui, né, rapidamente, que o texto garante isso para nós. A nova distância Dzinho, DF, agora é 2Dzinho, não é só Dzinho. Então, tudo que era Dzinho na minha equação anterior virou 2Dzinho. Simples assim. Com isso, nós podemos criar a divisão entre o aumento que era esse caso para o aumento novo. A razão entre essas duas equações, ou seja, pegar esse trambolho novo e dividir pelo trambolho antigo. Quando nós fazemos essa divisão, esse Dzinho que está aqui em cima corta com esse Dzinho, e aí vai sobrar um Dzão Dzinho embaixo, que vai passar multiplicando para cima. Né? Seria aquela história de copiar o primeiro pelo inverso do segundo. Como tem um espaço aqui, eu vou mostrar essa razão que vocês podem estar com dificuldade. Então, a linha sobre A vai ser esse negócio aqui, menos 2Dzinho sobre Dzão menos 2Dzinho, dividido pelo anterior, menos Dzinho sobre Dzão Dzinho. Menos com menos corta, Dzinho corta com Dzinho. Então, copio o primeiro pelo inverso do segundo, Dzão Dzinho sobre Dzão menos 2Dzinho. E esse 2 que sobrou aqui é o que chegamos nessa resolução. Então, a razão entre os aumentos dá esta igualdade. Né? Uma questão, vou ser sincero, presente, cara. Para quem deu uma olhada na teoria sobre ótica, sabe que isso aqui é o básico do básico. Vamos para a próxima, terceira questão.